das Neves Carvalho, mulher preta, sexagenária, mãe de uma linda jovem chamada Stephanie Vitória das Neves Carvalho. Né? Ela hoje está se pondo mais bela, né? Sou mãe solo, né? Está se pondo mais bela para espocar. Dentro de casa, com a nossa família, sempre foi muito bom, muito bom. Muito amor, muito acolhimento, muita preparação. Meus avós, meus pais, meus tios-avós nos prepararam muito, porque eles sabiam que do portão para fora o que a gente ia enfrentar. Né? Além deles terem contado a história da nossa vida, eles nos prepararam para a mazela do racismo que a gente ia passar. E nós passamos muito, todos nós, 10 irmãos e mais um pouco dos agregados, migramos em busca de trabalho e de estudo, porque a universidade que tinha aqui, o ensino superior que tinha aqui, era a Faculdade de Filosofia do Crato, que era paga, né? Que hoje é a UCA, na época era paga, e os empregos que tinha para nós era casa de família ou ser babá, na cozinha ou ser babá. E meu pai dizia, eu não criei minhas filhas para ser babá, meus filhos para ser babá, nem para trabalhar, eu não sou filho de uma égua, ele dizia desse jeito, eu não sou filho de uma égua para botar meus filhos, minhas filhas, principalmente as filhas, para ser babá de filho de ninguém, se elas quiserem, vão ser babá dos filhos delas, mas babá. Então a gente migrou em busca da dignidade que vovô sempre falava. A gente eu fui a primeira a sair. Eu tive muita sorte, eu digo que eu tive muita sorte, porque logo que eu chego em São Paulo, né, eu faço concurso para professora efetiva do Estado de São Paulo e passo. Foi assim, muita bênção. Na época eu nem valorizava isso, não. Entendeu? Eu era muito jovem. Também fui funcionária da Prefeitura do Estado de São Paulo. E em São Paulo nós passamos, nós todos. E quando eu digo nós todos, eu não falo só de nós aqui. É de todo nordestino que migra para São Paulo. Independente até de cor, né? Só pela ser nordestino. Mas aí quando aí você, tem a cor, só por ser tudo, nordestino, você muda, aí por ser mulher, muda, por ser negra, muda. A gente passou por muito. Eu acho que vocês devem saber, ou já ter ouvido falar, que antigamente nos jornais dizia assim, precisa de moço de boa aparência. Então a gente no domingo juntava nós com outras amigas que são aqui do Crato, a gente morava tudo junto em São Paulo, aí ia recortar jornal na segunda-feira ia atrás de emprego. E aí a gente recortava, esse aqui tá aqui, precisa de moço de boa aparência. A gente recortava, vamos lá só para a gente ver. Aí a nossa amiga Elma, que mora até lá no Pimenta, dizia, mulher, não bota isso aí não, tu não já sabe que não dá certo? Mas a gente colocava assim, porque a gente viveu isso, a gente vivenciou isso. E boa aparência não era para pessoas negras. Então quando a gente chegava, se a gente tivesse coragem de chegar, a tentar concorrer a essa vaga, a gente já sabia que a gente não ia ser selecionada porque pessoas pretas não eram de boa aparência. Hoje isso ainda existe. Hoje, com outros nomes. É verdade. Com outros nomes, mas existe. E nós, especialmente os meninos, nascemos suspeitos. Um menino como você nasce suspeito. Eu já digo logo, porque a gente tem que dizer, né? A gente tem que dizer porque o raio do raio está apontado
para você, especialmente numa história dessa de Expocrato, né? Doutor Leitão deve estar bem assessorado para pegar os meninos pretos. Os meninos pretos são suspeitos. Eu vou dizer porque nós estamos numa conversa com educadores, entendeu? E porque eu já disse a ele, não é porque eu estou dizendo aqui para você, não. Porque eu estou dizendo para você, eu já disse a ele, viu? Porque nós temos sobrinhos, nós temos sobrinhas que estão se enfeitando para ir para Expocrato. E nesse se enfeitar, a gente diz, cuidado com o boné ou com o cabelo que você vai usar. Cuidado com a camiseta. Cuidado com o tênis que você vai usar. Celular não leva, entendeu? Não adianta que não dá tempo você tirar o RG para dizer, ó, eu sou o RG ou a carteira da escola que eles estão. Não adianta, não dá tempo. Quando o raio aborda com muita força, né? Com muita violência mesmo, né? Então, assim, os preconceitos, os racismos que a gente passou lá, não nos fez desanimar. Fez a gente todo dia sonhar em voltar para o prato e não permitir que ninguém que passasse perto de nós, né, dissesse, eu vou sair daqui para buscar liberdade em outro lugar. Porque o racismo, ele é estruturante, ele está no Brasil todo. Então, vamos lutar aqui mesmo. E aí a gente volta, vai voltando de um por um, vai voltando, né? Foram todos? Foram todos. Todos nós saímos do crato. Todos. Todos nós saímos do crato, porque o que tinha para nós é aquilo que eu te falei. Era a casa de família. Eu posso até citar o nome dos doutores, mas não vou fazer isso, né? Porque as famílias tradicional, pseudo-burguesa, ainda continua essas mesmas famílias. Na nossa época, que tinha a vaga que tinha para emprego, era de babá ou de cozinheira ou de passadeira, essas mesmas famílias tradicional ainda hoje reina aqui no Caribe, né? Vai passando, de geração para geração. vai passando de geração para geração. A gente só tem uma esperança. Nós, pretos e pretas, onde é que a gente joga toda a nossa esperança? Em vocês, educadores. Vai aparecer, não? Educadores, professores, né, de qualquer nível. Eu me lembro que na nossa época de infância era cantada uma musiquinha, eu acho que a senhora deve lembrar, que dizia assim, os cabelos de Valéria é louro e é cacheado. Ela contente, abala toda a cidade, no meio de tantas flores, não sei qual escolherei, aquela que for mais bela, com ela me abraçarei. Quantas vezes você acha que nós somos abraçados? Eu ou qualquer menina negra que essa infame dessa música ainda hoje é cantada nas escolas Eu nunca ouvi infantis. essa música pela primeira vez. Nunca fomos abraçadas por um Chegava a professor. nossa vez, Quando chegava a nossa vez, tocava. tocava o recreio. Tocava o chegava- sino. Tocava o recreio. É mesmo. Recreio, tocava. Nunca nenhuma de nós fomos abraçadas por um professor. Nunca nenhum professor disse assim, eita, como teu uniforme está bem lavadinho. Nós tivemos uma irmã que teve a saia levantada por duas professoras para saber se a minha mãe era limpinha. Que se conhecia se a mãe e o pai era zeloso com as suas filhas, se a calcinha tivesse limpinha. Eu tenho uma irmã que teve. Então,
Eu estou dizendo isso, as coisas ruins, que eu não Que gosto nem muito de acontece falar, hoje, eu acho. acontece. E acontece hoje. Acontece hoje, E ainda tanto acontece acontece que 21 jovens o abuso. de 13 a 17 anos desistiram da vida. Foram eles que desistiram ou foi a estrutura Que fez ele desistir. que não os alcançava? De 13 a 17 anos. Em Salitre, viu? Em Serra Salitre. dos Alveiros. Agora é bom a gente dizer essas coisas para dizer por que, que a gente resistiu todo esse tempo. E há 30 anos a gente cria esse coletivo. Grupo de Valorização Negra do Caribe. Né? É um coletivo que der trabalho aqui, né? Faz raiva. Você sabe, né? Ela sabe. Nós fazemos uma raiva danada. É Grupo de Valorização Negra do Caribe. 30 anos de existência jurídica, nós temos 25. CNPJ, 25. Né? E ainda vou buscar outro negócio para você ver as raivas que a gente faz, o que é que trouxe pro crack, viu? Mas faz a raiva, mas as raivas que tem de tudo. Ó. O que tem. Esse grupo nasceu porque o Luciano dava aula, meu irmão Luciano, a gente costuma dizer que ele é o espermatozoide desse grupo. Entendeu? A gente não pode chegar no falar do terreiro sem falar isso aqui primeiro. Entendeu? Sem falar da história dos avós, dos pais, dos tios, das tias, porque foram eles que nos ensinaram. Entendeu? Não foi a escola, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A escola tirou de nós a capacidade de sonhar. A escola tirou de nós a capacidade de sonhar. E vem tirando, inclusive adoecendo os professores. É verdade. Eu vou dizer porque eu sou professora. É verdade. Eu sou professora, aposentada, mas sou. Vem adoecendo vocês com as avaliações externas, Com as com as cobranças. metas que vocês têm que cumprir. Tomar. Né? Só que vocês, desculpa eu falar, existe uma coisa que chama liberdade de cátedra. Quem manda na sala de aula é o professor. Ele é o dono. Então ele tem que ter muito conhecimento para poder bater de frente e dizer, eu não aceito isso. Porque eu fiz isso no estado de São Paulo. Se no estado de São Paulo eu fiz, por que não faz no Crato? Então, lá no estado de São Paulo, eu pergunto para o povo aqui, gente, como é? Porque eu fiz um concurso, passei, quando eu fui chamada, eu escolhi a escola que eu quis e tinha um período do ano que eu podia mudar de escola. Eu podia mudar. Se eu fizesse. E aqui como é? Vocês são professores efetivos e como é esse processo? Eu nunca entendi. E acho que vou morrer sem entender. Porque os professores são efetivos, mas vivem uma rotatividade incrível. Eu não entendo como é isso. E não dá para entender. Porque eu também fiz de conselho de educação. Quando a gente se junta em coletivo, que a gente vai olhar para a nossa cidade e olhar para o Cariri, a gente vê que falta tudo para nós pretos. Né? Nós não temos acesso à saúde, nós não temos uma educação que nos coloque na inteireza, a gente só aparece como escravizado, como a empregada doméstica, como aquela que está na fila do SUS, como aquela que é descuidada, como aquela que é alcoólatra, como aquela ou aquele que está marginal. Gente, isso é verdade. Isso não é verdade. Vamos estudar para saber o que é. Numa aula de natação, Luciano começa a discutir com os alunos dele. E começou assim, a última turma à noite eram os alunos de Luciano. Muitos eram professores, inclusive professor da UFA. Né? Ele,
que eles são os últimos. Cansados,